Evangelho de João, capítulo 14, eu vou ler do verso 11 ao verso 14. Diz assim: Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Ó Deus amado e bendito, exaltado seja o teu nome, ó Deus santo. Nós louvamos o teu nome, porque nesta noite o Senhor mais uma vez congrega o teu povo, a fim de exaltar, ó Deus, a tua majestade. Queremos agradecer, ó Deus, porque o fato de estarmos aqui se deve à obra gloriosa de Jesus, realizada na cruz do Calvário, cravando ali a nossa culpa, nos justificando a fim de nos apresentar diante do Senhor, santos. E nós louvamos o teu nome por esta obra que continua. O Senhor está santificando a nossa vida até o dia final. E o Senhor o faz por meio da tua palavra, que agora foi lida e será pregada. Que toda a atenção esteja voltada à Escritura, que todo o pensamento seja levado cativo ao pensamento de Cristo. Que o Senhor venha cumprir em nós o teu querer para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é de impressionar a quantidade de pessoas no meio evangélico brasileiro, não só brasileiro, mas em todo o mundo, que tem uma noção equivocada a respeito dos milagres que aparecem na Escritura. E é por causa disso que você, vez por outra, vai ouvir algumas pessoas dizendo que a igreja dos nossos dias não tem o mesmo poder da igreja primitiva, por exemplo. Porque na igreja primitiva você via muitos milagres acontecendo. Os apóstolos falavam, os coxos se levantavam. Aqueles homens curavam ao orar e pedir ao Senhor, e o Senhor de fato atendia estas orações. E porque muitos não veem isso acontecendo nos nossos dias, dizem: olha, a igreja não tem mais tanto poder. Este é um lado do evangelicalismo. Do outro lado, se você ligar a sua televisão, se você navegar aí em alguns canais de YouTube, você vai ver pretensos milagres que são realizados. Alguns que você olha e fala assim: isso não tem o menor sentido. Você não tem por que acontecer algo assim. E as pessoas começam a dizer que isso é milagre. Isso é Deus operando no meio da igreja. E então eles falam que usam como justificativa para estas coisas, porque quando são questionados: onde é que se vê isso na Bíblia? O que vocês estão fazendo? Não, Jesus disse na Bíblia que nós faríamos obras maiores do que as dele, pois estas obras estão acontecendo. É o que as pessoas acabam dizendo. E o texto que nós lemos é o texto que trata exatamente deste momento em que Jesus fala isto aos seus discípulos. Lembre que você ainda está dentro do contexto da conversa de Jesus, do diálogo de Jesus com os seus discípulos. E nesse diálogo ele começou a falar a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus se faz carne, habita entre nós, ele vai morrer, ressuscitar, subir aos céus e enviar o seu Espírito Santo. Aqui no capítulo 14, ele começou dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus fala que está indo preparar lugar, ele se refere exatamente a esta obra de morte, ressurreição e ascensão
a fim de que o Espírito finalmente venha, a fim de fazer morada no crente. E o assunto, ele vai perdurar no capítulo 14 e 15 ainda, 15 e 16, aí do Evangelho de João. Então lembre, o contexto é esse. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. E ele fala um pouco mais, nos versículos que nós vimos no último sermão aqui no Evangelho de João. Você percebeu o porquê que o homem precisa de Jesus. O homem precisa de Jesus porque Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é o único que torna o Pai conhecido. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E é curioso Jesus falar a respeito dele como o caminho para o Pai e como aquele que revela o Pai, exatamente no contexto em que ele diz que o Espírito Santo virá. Porque se nós podemos ter algum entendimento da Escritura, é por meio da obra do Espírito. Ninguém tem condição de compreender a palavra de Deus corretamente e crer na palavra de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Os versos que eu li hoje mostram um pouco mais do discurso de Jesus. E quando você olha para este texto, você consegue compreender corretamente a afirmação que Jesus fez acerca das coisas maiores que os discípulos iriam fazer. Este texto está tratando da obra grandiosa da igreja. É este o assunto destes versículos. A obra grandiosa da igreja. Como é que Jesus desenvolve este assunto? Veja aí no texto. Jesus vai mostrar que a obra gloriosa da igreja está alicerçada na fé em Jesus Cristo. Dê uma olhada aí no verso de número 11. Perceba como Jesus desenvolve o argumento. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Agora repare algo importante. Repare o que Jesus havia dito no versículo de número 10. No versículo de número 10 ele fez uma pergunta aos discípulos. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A pergunta de Jesus aqui é: vocês não acreditam que eu sou um com o Pai? Vocês não conseguem perceber isso? Foi nesse contexto que Filipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai, e ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E então esta pergunta de Jesus é para mostrar aos discípulos a necessidade de entender que Pai e Filho, juntamente com o Espírito Santo, são o único e verdadeiro Deus. E então ele diz: olha, observe as minhas obras, observe os meus milagres, veja tudo aquilo que eu estou fazendo. E então no verso 11, que foi o que eu li, Jesus é mais direto ainda, dizendo: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos pelas mesmas obras. Se vocês não conseguem crer nas minhas palavras, reparem no que eu estou fazendo. Repare nas minhas obras, ou seja, os milagres que ele realizava, corroboravam que ele era um com o Pai. E o curioso é que isso já foi notado, por exemplo, por aquele ex-cego que foi curado lá no capítulo 9. Vai lá no capítulo 9 de novo, só para você lembrar o que aconteceu. Capítulo 9, verso 31. Este cego está diante dos fariseus que estão interrogando, porque ele é um cego de nascença, foi curado por Jesus, ninguém está acreditando no que está acontecendo, eles trazem o pai do cego, ou do ex-cego, perguntam: esse é o filho de vocês, e este filho de vocês de fato nasceu cego? E os pais naquela ocasião disseram: olha, esse é o nosso filho, isso nós sabemos, nós também sabemos que ele nasceu cego, agora, quem foi que abriu o olho dele,
nós não sabemos, não, pergunta para ele. Os pais não quiseram se comprometer, então os fariseus estão interrogando aqui o ex-cego. Então diz assim a partir do versículo 30: respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, ou seja, de onde Jesus é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Este homem que foi alvo do milagre está mostrando uma percepção muito melhor sobre Jesus do que os teólogos. Como é que vocês não sabem? Deus não ouve pecadores. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter aberto os meus olhos. Ou seja, aquele homem olhou para Jesus e percebeu que as obras de Jesus mostravam que ele era atendido pelo Pai. Mas não só isso, vá agora no capítulo 10. Jesus também falou a respeito deste assunto, lá no versículo 37. Aqui ele coloca os homens que estão questionando a ele num beco sem saída. Ele diz: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É o mesmo assunto do capítulo 14, certo? E agora então ele está olhando para os seus discípulos dizendo: creiam em Deus, creiam pelo menos olhando para as minhas obras. Então você precisa entender por que é importante notar este fato de Jesus estar realizando, enfatizando os seus milagres aqui, no contexto em que ele diz que o Espírito Santo virá. Como é que estas coisas se conectam? Como é que essas coisas podem ser vistas juntas? E eu quero que você lembre de algumas coisas. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro irá pregar um sermão logo depois da descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, tal como foi dito por Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar línguas que eles nunca tinham aprendido. Havia ali naquele dia pessoas de todas as nações que tinham vindo até o templo para adorar. Eles falavam línguas diferentes. Os discípulos eram todos galileus. E então, aqueles galileus, muitos deles pescadores, começam a falar das maravilhas de Deus na língua daqueles homens. E eles ficam espantados. Como pode isso? Todos estes homens aí não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo estes homens falar na nossa língua? Ou seja, o Espírito Santo desceu, houve um milagre para que estes homens pudessem ouvir a pregação do Evangelho. Mas alguns estão ali e não percebem bem o que está acontecendo, olham para os discípulos falando em uma língua que eles não conhecem, mas que era uma língua de outra nação, e dizem assim: estes homens estão bêbados. Olha, é plena luz do dia e estes homens já estão embriagados. É nesse momento que Pedro então se levanta para explicar o que estava acontecendo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, para ver se as coisas são de fato assim. Atos capítulo 2, veja o que Pedro vai fazer aqui. Primeiro, no verso 22, Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Primeira coisa que Pedro faz, ele começa a lembrar aqueles homens que Jesus, no seu ministério, realizou muitos milagres, muitas obras.
Depois ele fala o que aconteceu a Jesus na sua obra. Versículo 23. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Repare a argumentação. Jesus fez milagres, Jesus morreu, foi morto por vocês, mas ele foi ressuscitado pelo Pai. Depois Pedro vai falar de outro momento da vida de Jesus, lá no verso de número 32. Veja lá. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora perceba a conexão com aquilo que Jesus está dizendo lá. Jesus já tinha dito que ele precisava ir preparar lugar. Ele vai dizer mais à frente que se ele não for, o Espírito Santo não virá. Agora tudo isso já aconteceu nesse momento em que Pedro está pregando. Pedro está lembrando, olha, tudo que Jesus falou aconteceu. Ele foi morto, ele ressuscitou, ele esteve à destra do Pai, ele enviou o Espírito Santo. Vocês querem entender o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que Jesus disse que iria acontecer. Então volte para o Evangelho de João agora. Como eu tenho afirmado aqui, o contexto é da promessa do Espírito, e você percebe isso no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus está dizendo o seguinte, lá no versículo 11. Ele insta os discípulos a crerem nele. Ele fala aos discípulos que a evidência de que ele é um com o Pai são as obras que ele estava fazendo, ou seja, os milagres que ele estava realizando. E então no verso 12 ele fala um pouco mais. Veja lá. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tenha em mente aí o texto de Atos. Jesus está junto do Pai e mandou o Espírito. Jesus está falando que isso irá acontecer. E agora ele diz: vocês farão obras como as minhas. Na verdade, vocês farão obras maiores do que as minhas. Porque ele vai para o Pai, o Espírito virá, e todo crente, todo aquele que crê em Jesus, será agora morada, habitação do Espírito de Deus. É por isso que eu afirmei que a grande obra da igreja está alicerçada na fé em Jesus Cristo. Quando alguém crê em Jesus Cristo, faz parte desta grande obra e é a habitação do Espírito Santo. Tudo que é realizado pela igreja, meus irmãos, é sempre pautado pela fé em Jesus Cristo. A igreja não faz nada que não seja pela fé em Jesus Cristo, porque não há igreja sem a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então tudo que você venha a fazer, mesmo em resposta àquilo que Jesus ordena, por exemplo, ele diz que você precisa amar o seu próximo, ele diz que você precisa perdoar o seu próximo, e se você vier fazer estas duas coisas, amar e perdoar, você só consegue fazer pela fé em Jesus Cristo. Você não consegue fazer sozinho. Nada que a igreja realize está fora desta fé em Cristo Jesus. Crendo nele, Jesus está dizendo aqui, os discípulos fariam grandes obras. E então vem a pergunta: o que é isso? Quais são essas grandes obras? Ou que grande obra é esta que a igreja está realizando? É interessante que você note que grande parte dos que olham para esta afirmação de Jesus começam a pensar em curas, começam a pensar em grandes milagres, começam a pensar em cegos voltando a enxergar,
paralíticos voltando a andar, pessoas falando em línguas que eles dizem que são línguas celestiais, que ninguém entende. E alguns ainda dizem que são línguas para edificação da própria pessoa. É milagre. Obras maiores que estão sendo feitas, Jesus prometeu. Se você olhar para Atos, você vai lembrar que os apóstolos fizeram muitos milagres. Pedro estava entrando no templo, estava um coxo na porta, pediu esmola, e Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu dou a você, levanta e anda. E o texto diz que aquele homem saltou. E não foi como você vê nessas igrejas por aí não. Você já viu os milagres que são feitos? Entra alguém na cadeira de roda, você anda, aí a pessoa levanta toda tremendo, vai andando toda tremendo, e todo mundo fica vibrando, é milagre, e a pessoa tremendo, nunca mais se ouve falar daquela pessoa, que ela andou outra vez. O milagre da Bíblia não era assim não. Este homem saltou de uma hora para outra, um homem aleijado, saiu saltitando atrás dos apóstolos. Os cegos começaram a enxergar de fato. Não eram esses milagres michurucas que você vê por aí. Os apóstolos fizeram milagres, no poder do Espírito do Senhor. E a semelhança do que ocorria no tempo do próprio Jesus, os milagres tinham um propósito. Os milagres não eram um fim em si mesmo. Os milagres serviam para testificar, para testemunhar. No caso de Jesus, os milagres serviam para testemunhar que aquele mestre, que agora estava conquistando muitos discípulos, era verdadeiramente o Messias que tinha sido prometido lá no Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, é dito que o Messias abriria os olhos aos cegos, e é isso que Jesus está fazendo em seu ministério. É para que as pessoas olhem para Jesus e digam: ele chegou. É por isso. No caso dos apóstolos, os milagres serviam para testificar, para testemunhar que aqueles homens tinham sido enviados pelo próprio Jesus para lançar os fundamentos da igreja. São estes homens que começam agora a escrever cartas que serão a doutrina da igreja no Novo Testamento. Mas como é que eu confio que estes homens estavam mesmo com Jesus? Eles faziam milagres, tais quais os milagres de Jesus. Mas apesar de todos os sinais e prodígios semelhantes aos que foram realizados por Jesus, não há nenhum registro de um milagre maior do que um milagre que Jesus tenha feito. Não há, simplesmente não há. Jesus abriu os olhos aos cegos, Jesus curou coxos, os apóstolos curaram coxos. A sombra dos apóstolos curava pessoas, mas os apóstolos não fizeram milagres físicos maiores que os de Jesus, não neste nível. Então, quais seriam os milagres maiores, ou o milagre maior? Que obra é essa, grandiosa? E Lucas pode ajudar na compreensão disso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero que você vá lá no capítulo de número 10. Aí no começo do capítulo 10, se você atentar só para esse títulozinho que aparece na sua Bíblia, está assim: a missão dos 70. Esse é o momento em que Jesus envia 70 dos seus discípulos com um objetivo. Veja aí. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então ele dá todas as instruções sobre o que estes 70 irão fazer. Os 70 vão e voltam. E lá no versículo 17, se você atentar de novo para o títulozinho que está aí na sua Bíblia, o regresso dos 70. Quando os 70 voltaram
Diz assim o texto: então regressavam os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha a alegria desse pessoal. Senhor, a gente fala e o demônio sai correndo. É só a gente falar no nome do Senhor. Eles se submetem a nós. Eles estão morrendo de alegria porque eles estão vendo milagres acontecendo em nome de Jesus. Mas continue o texto. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus está falando: olha, tudo isso que vocês estão fazendo, de fato está acontecendo porque eu dei autoridade para vocês. Entretanto, verso 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus está falando: a alegria não pode ser porque vocês estão vendo milagre. Vocês precisam estar alegres porque vocês foram salvos, porque vocês têm o nome arrolado nos céus, porque o nome de vocês está no livro da vida, porque vocês têm a verdadeira vida. Não fiquem encantados com milagres, porque é algo muito mais maravilhoso do que esse negócio de cura física, do que expulsar demônio. Salvação. Essa é a grande obra. Volte lá em João. Conforme Jesus, a salvação de pecadores, meus irmãos, é algo maior do que o fato de demônios se submeterem aos apóstolos. E naquela missão, eles realizariam também milagres e curas. No verso 9 lá de Lucas é dito isso. Mas nada disso é maior do que a salvação de pecadores. Então, quando você olha para o contexto do Evangelho de João, você precisa atentar para o que está acontecendo. Jesus se fez carne, habitou entre nós. É essa a história que João está contando. Lá no capítulo 1, Jesus habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele começa a mostrar o ministério de Jesus nos 3 anos. E agora, nestes últimos capítulos, João está falando dos últimos momentos da vida de Jesus na terra, porque ele voltará para o seu Pai. O que aconteceu lá no capítulo de número 12? Vai lá no verso de número 20. Só lembre aí, porque você já passou por isso comigo aqui. Eu vou ler só o título. Alguns gregos desejam ver Jesus. Jesus está pregando para os judeus. O evangelho vem primariamente para Israel, mas agora tem gregos querendo ver Jesus, ao passo em que muitos de Israel estão rejeitando ao Senhor Jesus. E nesse contexto então é que ele fala algo bem importante. Veja no verso 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando já da sua morte, e ao falar da sua morte, ele vai mostrar que isso precisa acontecer, porque quando ele for levantado da terra, ou seja, quando ele for crucificado, ele iria atrair muitos a ele mesmo. E muitos não eram só judeus, eram gentios, eram pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho iria sair dos limites de Israel e ia alcançar os gentios. Então a grande obra realizada pelos apóstolos, maior do que a de Jesus, é exatamente esse alcance universal do evangelho. Porque Jesus pregou ali para os judeus em Israel e ficou restrito ali a Israel. Os seus apóstolos, depois que recebessem o poder do Espírito Santo, iriam a todas as nações. E se você quiser uma prova dessa obra gloriosa e grandiosa, só se lembre do fato de que isso aconteceu lá no Oriente e nós estamos aqui crendo em Cristo.
o Evangelho nos alcançou. A salvação chegou ao Brasil. É por isso que tem crente aqui em Vitória. Jesus nunca veio aqui em Vitória. Ele não conseguiria vir com a montaria que ele tinha na época. Mas a igreja chegou aqui. A igreja se expandiu, a igreja está proclamando, e é claro, no poder de Cristo. Porque o Espírito dele está com a igreja, é que ele disse na grande comissão: ide pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a obra gloriosa da igreja, que é feita alicerçada na fé em Jesus Cristo, é exatamente esta grande proclamação do Evangelho, a salvação de todo o seu povo. E é com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, que foi evidenciada lá no fato deles falarem outras línguas, que os discípulos agora têm poder para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Estamos nós aqui, confins da terra. Essa é a obra gloriosa da igreja, meus irmãos. As obras do reino físico, um cego que volta a ver, um aleijado que se põe agora saltitante, isso é maravilhoso, mas isso não chega perto daquilo que o Evangelho faz no coração do pecador, transformando um coração de pedra que não se afeiçoava a Cristo em um novo coração que agora ama o Salvador. E você quer saber por quê? Que esta obra é muito maior do que a cura física? Vá lá em Lucas de novo, capítulo 17. E aqui você tem, a partir do verso 11, um episódio em que 10 leprosos procuram a Cristo. Os 10 leprosos, uma das doenças mais terríveis daquele tempo, que fazia com que as pessoas fossem relegadas e ficassem à margem da sociedade. Elas não podiam conviver com as outras pessoas. 10 destes homens foram a Jesus, e Jesus purificou a todos eles. Então veja o que diz aí no versículo de número 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os 10 leprosos foram curados, saíram todos contentes, porque agora eles não padeciam mais com a sua doença. Só um voltou para agradecer ao Senhor. E então Jesus disse: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem foi purificado da sua lepra e foi salvo. E os outros? Os outros viveram a vida melhorzinha, morreram e estão condenados. Não adianta alguém que é cego voltar a enxergar e não se render a Cristo, porque ele vai contemplar toda a beleza da criação, não dará glória a Deus e será ainda mais condenado, porque antes ele ainda nem via. Então ele falou assim: eu não podia dar glória porque eu não vi, mas agora você está vendo e não deu glória. O grande milagre é a transformação do coração dos pecadores. Mas não é curioso que um monte de gente dentro da igreja fica vidrado por ver supostos milagres sendo realizados por pessoas que são mercenários da fé? Não vibrem de igual forma quando um pecador se arrepende? Quando uma pessoa diz: eu agora creio em Jesus, eu não conseguia entender, eu li a Bíblia e não compreendia nada, mas agora eu compreendi quem é Jesus, agora eu tenho certeza da minha salvação. Isso é coisa pouca. Não, esse é o grande milagre. Jesus veio para isso, para salvar pecadores. A grande obra da igreja, então, não é curar pessoas das suas enfermidades físicas. E com isso eu não estou dizendo que Deus não tenha poder de fazer isso, que Deus faz. Há pessoas doentes, a igreja ora, e muitas vezes Deus resolve curar pessoas.
Há muitos relatos, nós sabemos. Talvez você conheça pessoas que tenham sido curadas. Eu conheço. O que eu estou dizendo é que não há pessoas na igreja autorizadas a sair por aí dizendo que vão curar esse ou aquele, como muitos estão fazendo, achando que isso é o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é visto de forma gloriosa quando um orgulhoso pecador se coloca de joelhos aos pés de Cristo. Aí você vê o poder do Evangelho. Porque milagres, Jesus disse que naquele último dia, alguns chegarão para ele e dirão: Senhor, em teu nome fizemos milagres. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Jesus conhece os que têm o seu coração transformado pelo poder do Evangelho. A obra da igreja é gloriosa. E após a descida do Espírito Santo, o Evangelho chega de fato a todas as nações. Nós cantamos isso há pouco. Então, quando você testemunha para os seus amigos, quando você proclama o Evangelho, abre a Bíblia com um amigo, com um vizinho, ao dar bom testemunho no seu trabalho, no seu condomínio, na sua faculdade, você está tomando parte na grande e gloriosa obra da igreja. É assim que nós tomamos parte nessa grande obra, que consiste em chamar pecadores ao arrependimento, para que eles se rendam àquele que é o caminho, a verdade e a vida, que sem ele não há condições de se achegar a Deus. Para isso nós contamos com o Espírito Santo, que é quem transforma os corações. Então, quando a igreja envia missionários, ela está engajada nesta grande obra. Os crentes precisam então se preparar muito bem, a fim de dar razão da sua esperança, a fim de falar a respeito da sua fé. Mas há muitas pessoas que estão dentro da igreja que não têm ideia sobre quem é Jesus, o que ele fez, o que é encarnação, o que é ser justificado, por que alguém consegue ser salvo, o que torna possível um pecador que odeia a Deus agora se achegar ao Senhor. Muitos que estão dentro da igreja vibrando por pretensos milagres não sabem explicar as coisas mais simples da fé. É por isso que você precisa ter a palavra de Deus no coração, o coração cheio da Escritura, a fim de tomar parte na obra, na gloriosa obra da igreja. Não negligencie esse chamado de ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, porque não há obra maior do que essa. Mas há um segundo aspecto aqui no texto. A obra gloriosa da igreja, ela é alicerçada na fé em Cristo, mas ela é também mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 13 e 14. Volte lá em João 14. Versos 13 e 14. Tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aqui você percebe que esta obra gloriosa, maior do que a obra que Jesus realizou, depende totalmente do Pai. Não só essa obra, mas tudo que acontece na igreja depende do Pai, por conta da vontade de Deus. E é por isso que Jesus está mencionando a importância aqui de orar, de pedir ao Pai. E se você tem condições de se achegar a Deus, de orar a Deus, de pedir ao Pai, é porque Jesus intercede por você. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome. Não se apresente diante do Pai sem Cristo, porque Ele não ouve ninguém que não tenha a mediação de Cristo. Há muitas pessoas religiosas, pretensamente estão falando com Deus, estão orando, mas não conhecem a Cristo, não são ouvidos pelo Pai. Porque o Pai só ouve aqueles que têm a Cristo por seu advogado. O texto é bem claro ao mostrar que o fato do Pai dar ouvidos se deve à mediação do seu Filho, o mediador perfeito
responsável pelo sucesso da petição. Saiba, entretanto, que pedir em nome de Jesus não se trata de usar uma palavra mágica. Esse é outro texto bastante confuso na cabeça de algumas pessoas. O pessoal acha que, eu já ouvi alguém dizendo assim, olha, pedir em nome de Jesus é como se você tivesse um cheque em branco, assinado. Você preenche o cheque no valor que você quiser, vai lá no caixa e está com a assinatura ali do dono da conta. O banco vai pagar, a assinatura está ali, preencha o cheque. Deus não deu o cheque em branco para ninguém. Tem nada a ver com isso. Pedir em nome de Jesus significa pedir conforme a vontade de Jesus. Eu usei um exemplo aqui uma vez, é como se você fizesse uma procuração para alguém. Eu quero vender meu carro, então eu faço uma procuração, eu, Milton, CPF tal, RG tal, dou poderes para Juan, RG tal, vender o meu carro. Pronto, a procuração é para que ele, em meu nome, venda o carro. Ele não pode chegar e oferecer minha casa e dizer, estou vendendo um apartamento ali, ó, eu tenho uma procuração, eu estou fazendo em nome ali do pastor. Não está nada. Eu não falei para ele fazer isso. Ele faz em meu nome o que eu deixo ele fazer em meu nome. Se ele for ao banco e disser assim, olha, eu quero tirar dinheiro dessa conta, vai à toa porque não tem muito. Eu quero tirar dinheiro dessa conta em nome aqui dele, ó. Não, essa procuração não é para isso. Então não se engane, Jesus não disse que vai fazer qualquer coisa que você queira. Ele disse que fará qualquer coisa que você peça que esteja conforme a vontade dele. Sabe o que está de acordo com a vontade dele aqui no contexto? A grande obra de alcançar pecadores. É por isso que quando a igreja vai evangelizar, ela ora e depende de Deus para realizar a sua obra. Porque se Deus não quebrantar o coração do pecador, você pode falar e ninguém vai crer. A salvação pertence ao Senhor. É Ele, por meio do seu Espírito, que convence o homem do pecado. Não há outra forma. A igreja depende do Senhor. E é por isso que Jesus está dizendo, tudo o que vocês pedirem em nome do Senhor será feito. Eu já falei que os apóstolos faziam milagres físicos. E todas as vezes que eles faziam estes milagres, eles também faziam na dependência do Senhor. Eles pediam em nome do Pai. E por que então que o apóstolo pedia para curar um cego e Deus atendia? E se eu chegar ali agora e falar para o cego, abra o olho, ele não vai abrir. Pastor, que incredulidade é essa, né? Não, não é incredulidade não, é entender a Bíblia. Eu não sou apóstolo. Jesus não prometeu para mim que se eu mandasse alguém abrir o olho, ia abrir. Mas ele prometeu para os apóstolos. Você está vendo a diferença? Nós precisamos entender o que nós estamos autorizados a pedir ao Senhor, para não sair fazendo pedido esquisito e maluco, que Deus não disse para a gente fazer. Mas quando você pede o que Deus mandou você pedir, adivinhe só, Ele te atende. É por isso que a igreja ora por conversões, Deus atende. É por isso que se você orar pedindo sabedoria, Ele atende. Lá em Tiago, Ele mandou você fazer isso. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então peça. Ele prometeu. Mas não peça poder para fazer um paralítico se levantar, porque Ele não prometeu que ia dar esse poder para você. É muito simples. Mas o povo tira do contexto e acha que em nome de Jesus vira uma palavra mágica para a gente fazer milagres grandiosos. E muitas vezes o que está por trás desse pedido não é nem a glória de Deus, é a glória de quem faz milagre. A obra da igreja é mediada por Jesus e você pode pedir a Ele. A oração mediada por Cristo é também, então, pela salvação. E você tem um exemplo disso na Bíblia. 2 Tessalonicenses, nós lemos agora há pouco. Se você não prestou atenção durante a liturgia, preste atenção agora no que Paulo está pedindo.
2 Tessalonicenses capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Os tessalonicenses faziam parte desse grupo que não era de Israel, já era gente de fora, onde o evangelho já tinha chegado. E Paulo está dizendo, do mesmo jeito que a palavra chegou para vocês, vai chegar em outros lugares. Ore por nós, para que o evangelho se propague. Verso 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Veja a oração de Paulo. Ore para que Deus abra o coração dos eleitos. Ore para que aqueles que são eleitos do Senhor ouçam o evangelho e se rendam a Cristo. Ore por nós. Então aquilo que Jesus está falando em João 11 está sendo experimentado por Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses. E é por isso que nós oramos por missões, por evangelismo, pelo crescimento da igreja brasileira, para que o Senhor promova este milagre da salvação. Foi o Senhor quem comissionou a igreja para esta grande obra, e a Ele também a garantia de que esta obra está sendo realizada. Às vezes nós confiamos em várias questões e achamos que muitas coisas vão contribuir para o pecador se render a Cristo. Ele tem que ir num lugar legal, numa igreja confortável, porque se a igreja for mais confortável, ele vai ter mais disposição de ouvir, ou em uma determinada época do ano, o coração está mais maleável, ou se fulano disser, diferente de mim, ele explica melhor do que eu, com essa pessoa, mas não ora e diz assim, Deus, salva o coração dessa pessoa aqui, do meu amigo. Quebranta o coração do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, para que quando eu falar do evangelho, transformado pelo Espírito Santo, eles venham se render ao Senhor. Porque se o Senhor não quiser, não há salvação. Pode acontecer milagre, a pessoa pode ver alguém levantar aqui do caixão, e ela vai sair daqui dizendo, isso é mentira. Ela vai sair daqui ainda blasfemando de Deus. E você tem inúmeros exemplos na Bíblia disso. Você tem um povo inteiro que foi liberto de forma milagrosa lá do Egito, viu Deus julgar o Egito, mandando um monte de praga, que diante do mar, a primeira dificuldade, falou, tá vendo? A gente não devia ter saído do Egito não, nós vamos morrer aqui. E começa a choramingar diante de Deus. Incrédulos. Nós oramos, confiados no Deus que quebranta corações. Ele usa o nosso testemunho, a nossa pregação. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. É claro que nós usamos tudo isso, mas a confiança precisa ser no próprio Deus que comissionou a igreja. E por não confiar no Senhor, é que a igreja todo ano é inundada com livros sobre como fazer a sua igreja crescer, como ser mais relevante. E cada época você tem a igreja tentando se moldar para ficar parecido, para que o mundo goste um pouco mais da igreja. Mas não foi esse o método de Deus. Ele só falou para pregar. E que ele salvaria pela loucura da pregação. Não porque o pregador é bom, mas porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é à toa que a grande obra da igreja está sendo colocada por Jesus no mesmo contexto da vinda do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, simplesmente, meus irmãos, não há salvação. Então ore por conversões, e isso é orar conforme a vontade de Jesus. Uma grande prova de que o Senhor vai ouvir essa oração está capítulos à frente aqui. Capítulo 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal.
E ele vai orar não só pelos seus discípulos, ele vai dizer: mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Jesus tinha plena convicção de que haveria conversões, pessoas crendo nele. Sabe por que ele tem essa convicção? Porque ele garante isso. Está nas mãos dele. A salvação pertence a ele. Veja o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A igreja vai pregar, a igreja vai avançar, os eleitos virão à fé. Não fique preocupado com isso. Deus fará. Por toda eternidade, como cantamos há pouco, essa igreja louvará o seu Senhor, gente de todas as nações. Ele sabe porque ele mesmo determinou que essa grande obra será levada a bom termo. E se você quiser uma certeza, veja o último livro da Bíblia, Apocalipse. E ali você tem pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, de pé, adorando o Cordeiro. Mas deixa eu falar algo importante aqui antes de partir para o final. Os apóstolos dependeram de Cristo tanto para que pecadores crescem, quanto para a realização de milagres. Eu já falei sobre isso, mas eu quero deixar bem claro. No caso dele, os milagres físicos testificavam a autoridade dos apóstolos. Não há mais apóstolos. O último morreu lá na ilha de Patmos, João. É óbvio que você continua orando para que Deus cure pessoas. Deus não mudou, Deus é poderoso e Ele pode curar pessoas. Nós oramos por enfermos, se o Senhor quiser, Ele vai curar essas pessoas, mas isso é muito diferente do que os apóstolos faziam. Muito diferente. E nós nunca conseguiremos fazer o que os apóstolos faziam. Nós nunca conseguiremos fazer o que Jesus fazia, em termos de milagres físicos. Então, quando você ouvir alguém falar esta bobagem, não, na minha igreja uma mulher botou uma cobra pela boca quando o pastor ouviu, besteira, mentira, engano. E se não é engano, é do diabo. Você pode ter essas duas certezas. E você pode ter uma certeza a mais. Não é de Deus isso. Porque Deus não falou que isso ia acontecer. E se a pessoa disser não, é obra maior. A obra maior é a igreja avançando pelo mundo, vitoriosa, conclamando os pecadores a prestar culto ao Deus que enviou o seu Filho ao mundo, a fim de libertar os homens da ira vindoura, a fim de que homens que só mereciam o inferno pudessem agora ter vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu disse, ainda que alguém seja curado fisicamente, sem arrependimento, isso só vai melhorar ou prolongar a vida miserável de um inimigo de Deus, que só vai viver um pouco mais para continuar acumulando ainda mais ira e mais maldição sobre si mesmo, porque não se rendeu ao Santo de Deus. Então proclame a Cristo. Diga aos homens que há a solução para o grande problema, que é os homens estarem afastados de Deus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. E aqueles que estão em Cristo Jesus têm a promessa de ter uma vida em abundância. O grande milagre é quando um filho desobediente crê em Cristo e passa a obedecer aos seus pais. Quando um marido que não ligava muito para sua família crê em Cristo e agora ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou uma esposa rebelde e insubmissa que crê em Cristo
e passa a ser uma auxiliadora idônea, passa a ser piedosa. Um rapaz que era pavio curto e que vivia arrumando briga com todo mundo e que agora, crendo em Cristo, tem domínio próprio, tem paz. Alguém que vivia cabisbaixo, que não tinha sentido para a sua vida, mas agora encontrou aquele que é a pérola de grande valor, o seu grande Salvador, e agora ele encontrou a verdadeira alegria. Esses são os grandes milagres, muito maiores do que um cego enxergar, do que um coxo andar, porque sem Cristo Jesus, isso não basta. Isso não basta. Talvez traga um alívio circunstancial. Cristo Jesus dá um alívio eterno. Um alívio que livra da morte. Quem crê em mim, ainda que morto, que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É por isso que, sobretudo, você ora pela transformação dos corações e prega, testemunha, fala de Cristo. Jesus está tratando então aqui da obra grandiosa da igreja. Essa obra não consiste em ficar fazendo milagre e prodígio, e você pode incluir aqui também que não inclui a igreja se transformar em ONG ou ser relevante. A obra grandiosa da igreja consiste em ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Consiste em chamar pecadores ao arrependimento, para que eles se ajuntem à igreja, a este povo que honra, que glorifica a Deus e continuará fazendo isso eternamente. Consiste em, no poder do Espírito Santo, dar bom testemunho do Senhor. Jesus continua com a sua igreja. Ao enviar os seus discípulos, ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E esta grande obra, maior do que as feitas por Jesus, será feita no poder do Espírito, transformando pecadores em filhos de Deus, para que vivam uma vida em abundância para a glória do Pai.